Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre aquele assunto referente à aplicação da Lei Penal Militar, que vai morrer lá no artigo 28 do Código Penal Militar. Vai do artigo 1º ao artigo 28. Batemos em todos os tópicos para você. E esta é a última aula sobre este primeiro tópico da aplicação da Lei Penal Militar, porque o próximo já é do crime. Não especificamente estudar os crimes em si, mas é um tópico referente ao crime, relação de causalidade, o que é crime tentado, crime consumado, esses assuntos que nós falaremos na próxima aula, tá bom? Crimes, lembra que nós falamos aqui da definição do crime militar. Você lembra disso? Definição do crime militar, lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós falamos, quando um crime é considerado militar. Até quando nós falamos de militar da ativa, da reserva, reformado, crime praticado contra civil, crime praticado pelo civil, lá do artigo 9º. Dando prosseguimento a isso, vem o Código Penal Militar e define o crime militar em tempo de guerra. Porque aquele do artigo 9º que nós estudamos é o crime militar em tempo de paz. Crime militar em tempo de paz. Ou seja, hoje nós estamos em tempo de paz. Existe crime militar hoje? Sim, claro que existe. O Código Penal Militar, ele divide, ele traz situações que caracterizam crime militar em tempo de paz. E também ele lista aquelas condutas que caracterizam crime militar em tempo de guerra. Hoje nós estamos em tempo de paz, mas hoje você que é um policial, ou integrante do Corpo de Bombeiro, ou do Exército, Marinha Aeronáutica, você pode praticar um crime militar? Posso. Por exemplo, você não quis cumprir uma ordem do seu comandante, tá certo? Você praticou um crime militar em tempo de paz. Isso nós já estudamos. Agora nós estudaremos os crimes militares em tempo de guerra. Primeira coisa é o seguinte, você já sabe, você já estudou em direito constitucional, que a guerra ela só pode ser declarada pelo presidente da República. Isso nós vamos verificar também no Código Penal, tem um artigo para isso. A guerra só pode ser declarada pelo presidente da República com aval do Congresso Nacional, não é isso? Muito bem. Uma vez declarada a guerra pelo presidente da República, tá certo? Ou se o presidente da República fez um decreto mobilizando nesse sentido, porque há uma declaração de guerra, aí nós entramos naquela parte que fala que saímos do tempo de paz e estamos em tempo de guerra, tá certo? E é isso que nós estudaremos aqui. Quais os crimes considerados em tempo de guerra, tá? Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. Primeiro, os especialmente previsto neste código para o tempo de guerra. Pronto. O Código Penal Militar, ele traz especificamente alguns crimes, que é especialmente alguns crimes, que só vão ocorrer naquele período de hostilidade, naquele período de conflito, naquele período de guerra, que é aquele período que o presidente da República declarou, e enquanto o presidente da República não declarar cessada a guerra, estamos em tempo de guerra. O Código Penal Militar traz vários crimes, lá do artigo 355 a 397, nós estudaremos esses crimes inclusive, são as condutas praticadas em tempo de guerra. Marciano, só militar pratica esse crime? Não. O civil também pode praticar um crime militar em tempo de guerra, quando o Código Penal Militar prevê especialmente este delito, só ocorrerá em tempo de guerra. Eu, civil, posso praticar, você, militar, pode praticar. Nós podemos ser, tanto militar quanto civil, sujeito ativo de um crime de guerra. Cuidado com isso. Somente o militar poderá ser sujeito ativo em crime de guerra. Em crime militar, em tempo de guerra. Falso. O civil também. Eu até trouxe um crime aqui para você. Daqui a pouco eu te mostro. Que é o civil que pratica. Agora, você que está me assistindo, você é um militar. Você é um militar do Exército, por exemplo. Você desertou em tempo de guerra. Tem
esse crime, além de estar previsto em tempo de paz, também está previsto em tempo de guerra. A pena será maior. Por exemplo, tem pena de morte para o desertor. Se ele tiver sorte, se você tiver sorte, teve uma pena mínima, você levará 20 anos de reclusão. Agora, tem crime que só existe em tempo de guerra, pois especialmente previstos neste código para o tempo de guerra. Por exemplo, este crime aqui, 355. Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no seu grau máximo, ou reclusão de 20 anos no grau mínimo. Ou seja, eu, Marciano Xavier, sou um civil, eu simplesmente peguei uma arma para lutar contra a minha nação, para lutar contra o Brasil. Olha aqui, tomar o nacional, armas contra o Brasil ou contra um país que esteja aliado com o Brasil. E eu pratiquei um crime exclusivamente previsto no Código Penal, especialmente para o tempo de guerra. Isto aqui não tem tempo de paz. Claro, porque olha só, o Brasil só vai ter aliado, o Brasil só estará em guerra em tempo de hostilidade. É um crime especialmente previsto no Código Penal Militar como aquele que só ocorre em tempo de guerra. E pode ser praticado muito bem pelo civil, porque aqui não está dizendo tomar o militar, está dizendo tomar o nacional, seja ele civil ou militar. Pega a arma para lutar contra o Brasil. Ou então, simplesmente, deixa de servir às Forças Armadas brasileiras para servir uma força estrangeira. Ou seja, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Tá certo? Ou seja, o brasileiro vai exatamente servir ao país, servir às Forças Armadas contra o país que está brigando com o Brasil, por exemplo. O Brasil está brigando com a Bolívia, por exemplo. Eu saio daqui e vou servir na Bolívia. Eu pratiquei um crime militar em tempo de guerra. Pena para mim, morte, pena de morte. Ou se tiver sorte, levará 20 anos de reclusão, tá certo? Os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra, tá certo? Aí, aqui vai os artigos 355 a 399, nós estudaremos esses artigos, 355 a 397, 355 a 397, melhor dizendo, esses crimes só ocorrerão em tempo de guerra, tá certo? Também considera crime militar, Tá? Aqui o artigo nós já vimos. Também considera crime militar em tempo de guerra os crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, pessoal, hoje, por exemplo, se um militar praticar um furto de uma arma, praticar um furto dentro de um quartel, ele não pratica crime militar em tempo de paz? Sim. Se ele faz isso também em tempo de guerra, ele está praticando um crime militar. Simplesmente vai deslocar de crime militar em tempo de paz para crime militar em tempo de guerra. Todos aqueles crimes previstos para o tempo de paz, se praticado por ocasião da guerra, em tempo de guerra, será considerado crime militar em tempo de guerra. Tá? Os crimes previstos neste código, no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Isso aqui é na dupla tipicidade. Um fato está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Por exemplo, lesão corporal está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Se for em tempo de guerra, este crime que tem dupla previsão ou dupla tipicidade será considerado crime militar em tempo de guerra. Quando? 2 pontos. Em território nacional, quando praticado,
em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente. Não interessa se praticado por militar ou por civil, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, ou seja, senhores, território, coloca um negócio na sua cabeça. Na guerra, a lei penal militar brasileira segue a tropa. Na guerra, a lei penal militar brasileira segue a guerra, segue a tropa, melhor dizendo, segue a tropa. Onde estiver a tropa, se ocorrer um crime, ainda que esse crime esteja previsto também no Código Penal Comum, esqueça o Código Penal Comum e vai tocar o Código Penal Militar. E qual é a consequência disso, Marciano? A consequência é que, por exemplo, se eu pratico uma lesão corporal num local onde está sendo ocupado por tropa brasileira, tá certo? Em tempo de guerra, eu vou responder na justiça militar, mesmo sendo civil, eu vou responder na justiça militar. Tá certo? Se eu pratico um furto, eu vou responder na justiça militar. Por quê? Esse crime está previsto na legislação civil, Marcelo. Na legislação comum, e você não é militar. Sim, mas olha só. Ainda, ou seja, que sejam com igual definição na lei penal comum ou especial. Desde que eu pratique o fato em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Se eu pratiquei um crime contra a administração militar, né, ou daqui a pouco nós vamos veremos, contra um país aliado, contra membro de país aliado, de força aliada, pratiquei um crime militar. Não interessa se é civil ou se é militar. Por quê? Porque a legislação penal militar acompanha a tropa onde quer que se encontre. Claro que se encontrar no território nacional, claro, aí vai aplicar a nossa lei mesmo. Lei penal militar. Ah, mas está no estrangeiro. Sim, você lembra do Brasil e o Paraguai na luta? Lembra que o Brasil ocupou porção, né, do Paraguai na guerra da Tríplice Aliança, né? 1865, salvo o melhor juízo, 1867, lembra disso? Né? Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Ora, ali, local militarmente ocupado. Se alguém praticasse um crime ali, qual seria a lei a ser aplicada? Primeiro, Código Penal do Paraguai? Não. Segundo, Código Penal Comum? Não. Terceiro, Código Penal Militar, sim, por força deste dispositivo, tá certo? Em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país, ou podem expô-la a perigo. Vejam, senhores, que em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para o conflito. Tanto é verdade que, quando uma conduta, né, não interessa onde ocorrer, se no Brasil ou se fora, não interessa se inclusive está na área que não foi militarmente ocupado, não interessa, porque é em qualquer lugar, não é só em área militarmente ocupada, em qualquer lugar, por qualquer agente, quando se atentar contra a preparação, contra a eficiência, contra as operações militares, tá certo? Ou se colocar em risco a segurança nacional. Todos os esforços são canalizados para o conflito. Todos os esforços são canalizados para proteger a nação. Para aí, Marcelo. Você passando informações para a tropa estrangeira. Você está colocando em risco a segurança nacional. Você está praticando um crime militar. Evidentemente, tá? Evidentemente que, interessante, em tempo de paz. E se você passar uma informação dessa em tempo de paz, você não está praticando? Só que aí não é crime militar. Pode ser um crime contra a segurança nacional.
mas não é crime militar. Agora, passei informações que colocam em risco a segurança externa do país, coloca em risco a segurança da nação, tá certo? Porque pode ser invadida. Ora, nesse caso, pratiquei um crime militar. Em qualquer lugar que ocorrer isso, qualquer conduta que venha colocar em risco as operações, o treinamento, tá certo? A eficiência da tropa é crime militar em tempo de guerra, tá? Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste código, quando praticado em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Marciano, este dispositivo aqui, leia de novo, você vai ver que parece com o outro, mas não é. Os crimes, crime militar em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou na lei especial, embora não previstos neste código. Ou seja, pessoal, tráfico de drogas, por exemplo. Código Penal Militar não trata de tráfico de drogas. Tá certo? É previsto numa lei especial. Previsto numa lei especial. Tá? Formação de quadrilha, ou seja, organização, associação criminosa, né? Não é previsto no Código Penal Militar, é previsto no Código Penal Comum. Mas se praticado em tempo de guerra, vira crime militar. Então, cuidado, hein? Somente os crimes definidos no Código Penal Militar, vírgula, mesmo quando praticado em crime em tempo de guerra, vírgula, serão considerados crimes militares. Falso. Porque se uma conduta foi praticada em tempo de guerra, ainda que não esteja prevista no Código Penal Militar, esta conduta pode ser considerada um crime militar. Agora, quando? Tem um requisito. Quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Zonas de efetivas operações, onde está ocorrendo o conflito, o confronto, ainda que o Brasil não conseguiu ocupar, está brigando para ocupar. E naquela área, eu, Marciano, pratiquei um tráfico de drogas. Tá certo? Seja eu civil ou militar, pratiquei um tráfico de drogas. Olha a situação que ia criar. Tá aí. Marciano, você não poderia ser julgado na justiça militar, porque esse fato não está previsto no Código Militar. Este fato, tráfico de drogas, está previsto na Lei 11.343 de 2006, que é uma lei penal especial, não é uma lei penal militar. Então, nesse caso, Marciano, você estaria livre da justiça militar. Não, porque se eu pratiquei isso no local onde o Brasil está brigando, ou no local onde ele já socou a sua bandeira, ele já ocupou, militarmente ocupado, ainda que esse crime não esteja efetivamente previsto no Código Penal Militar, eu vou responder por força deste dispositivo. Olha só, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previsto neste código. Que neste código? No Código Penal Militar. Quando que vai ser crime militar? Quando praticados em zona de efetivas operações militares, ou em território onde ele já fincou a sua bandeira, ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Aquele território que o Brasil chegou, ganhou a batalha e falou, aqui é nosso. Por enquanto, isso aqui é nosso. Até que a ONU se define e tal, isso aqui é nosso. Militarmente ocupado, já conseguiu ocupar. Praticou um crime, né, ali, que não esteja previsto no Código Penal Militar, vai, mesmo assim, ser um crime militar. E por isso que eu falei que era diferente deste aqui. Ó. Os crimes previstos neste Código, embora também o seja de igual definição na Lei Penal Comum, dupla tipicidade. Aqui não, aqui só tem uma tipicidade. Dupla tipicidade é quando está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. O sujeito vai responder por qual? Depende. Ele praticou isso aí no local militarmente ocupado, tá certo? Ele vai responder pelo Código Penal Militar. Ah, ele praticou isso fora, não tem nada a ver. Ele vai responder
pelo crime comum. Agora, quando o sujeito, né, quando praticado um crime em zona de operação, local onde estiver ocupado por tropa brasileira, não interessa onde está previsto esse crime, puxa-se para o militar. Consequência disso que você tem que entender. Marcelo, de todo jeito ele vai responder, Marcelo. Seja pela legislação comum ou legislação militar, vai responder. Sim, mas quando vira crime militar, meu irmão, ele sai, não vai responder lá perante o juiz de direito, não. Ele vai responder perante a justiça militar. E às vezes o rigor no julgamento é maior. A pena, inclusive, pode, às vezes, ser maior. As consequências podem ser maior, melhor dizendo, né? Tá? Tanto é verdade que você viu ali, ó, o sujeito que pega a arma contra o Brasil, ele leva uma pena de morte no grau máximo. E se ele tiver sorte de pegar a pena mínima, ele leva 20 anos de reclusão. Hoje, em tempo de paz, a pena mínima de um homicídio é 12 anos, mesmo sendo uma pena mínima do homicídio, se for qualificado, 12 anos. Se for simples, 6 anos. Em tempo de guerra, meu irmãozinho, você viu? A pena mínima para quem pegou arma ou serviu país que está brigando com o Brasil, a pena mínima é muito maior do que o homicídio hoje, porque a pena mínima já é 20 anos de reclusão. A pena máxima, morte, tá certo? Fuzilamento, tá? Sem piedade. Por isso que eu digo que, né, em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para a hostilidade, para ajudar a nação. E aí, quando é todos os esforços, você pensa não só do militar, mas também do civil. Tá certo? Militares estrangeiros. Militares estrangeiros. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Acabamos essa situação de tempo de guerra, pelo menos nesse dispositivo. Aqui ele está perguntando o seguinte, aqui está se questionando o seguinte, ó, qual a consequência de um militar estrangeiro no Brasil? O que vai acontecer? A lei penal brasileira alcança ele ou não alcança? Porque você está perguntando, vem cá, o nosso Código Penal, a nossa legislação penal, só pune o militar brasileiro ou pode punir o militar estrangeiro? É esse dispositivo. Os militares estrangeiros, ou seja, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal brasileira, exceto ressalvado o disposto em tratado ou convenções internacionais. Por exemplo, curso de guerra na selva, né? Curso de guerra na selva. O soldado americano vem fazer um estágio na Amazonas de guerra na selva, tá certo? E ele praticou um crime, né? Por exemplo, ele furtou uma pistola do exército. Ele é americano, é soldado americano. Não é porque você é militar estrangeiro, você vai responder pela nossa lei penal militar. Você vai responder aqui sim. Você vai ser processado aqui. Entendeu? Por força deste artigo. Ah, você está fazendo estágio aqui? Tá. Você está servindo, ainda que em comissão aqui, tá? Você vai responder pela nossa lei penal. Agora imagina o seguinte, um militar de uma embaixada que pratica um crime. Um militar da embaixada que pratica um crime previsto no Código Penal Militar. Ele não vai responder sob a nossa lei, de acordo com a nossa lei, por causa que ele está aqui, ó, ressalvado, disposto em tratados ou convenções internacionais. Opa! Ali na embaixada, né, imagina que agora quem praticou o crime é um soldado americano que está servindo na embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele, né? E você, oficial do exército, foi lá na embaixada. E ele praticou, você em serviço. E você
ele vai responder de acordo com o nosso Código Penal? Não, porque agora tem tratado internacional dizendo que ali na embaixada considera território estrangeiro. Então ele vai responder de acordo com a lei estrangeira. Então, resumindo, ficou da seguinte forma: o militar estrangeiro, como é que fica a sua situação frente à lei penal brasileira? Simples, Marciano. Ele responde de acordo com a nossa lei, exceto se tiver tratado a Convenção Internacional, tirando ele fora. Tá certo? Em relação a militar, o militar da reserva ou reformado, só um momento, pessoal, deixa. Tá? Ok. Equiparação a militar da ativa. O militar da reserva ou empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal. Isso aqui é o seguinte, pessoal: militar da reserva ou reformado. Reserva, né? Reformado é aquele que já está desobrigado das funções ou das obrigações, ele está livre das obrigações militares. O da reserva, ele está na aposentadoria, ele está na inatividade, mas ele inclusive mantém um certo vínculo, tanto que ele pode ser convocado, ele pode voltar. Imagina a utilidade de declaração de guerra, você está ali naquele período de reserva, não atingiu a idade para ir para a reforma, você pode voltar, tá certo? Muito bem. Estando na reserva ou reformado, certo? Ele pode, mesmo em tempo de paz, né? Ele pode voltar. Se você for no quartel do Exército, você vai ver que lá na guarda, às vezes tem um civil. O cara não é militar, está o civil te recebendo. E é um senhor ou uma senhora. Ele já foi para a reserva, só que ele voltou para trabalhar. Ele ganha um pouquinho a mais. Na Polícia Militar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, a Polícia Militar tem, né, um convênio com o próprio estado. Ela criou. O aposentado, ele volta a trabalhar para tirar serviço no fórum, né, ou seja, é a guarda patrimonial. Esse pessoal que já está na reserva, que já está reformado, mas que voltou a trabalhar para ganhar um pouquinho a mais, eles são considerados, eles equiparam-se ao militar da ativa, para efeito da lei penal militar. É isso. Tá? Significa dizer o seguinte, que se aquele que já aposentou, mas voltou a trabalhar, ele praticar um crime, ou melhor, chegou o coronel e falou para um senhor, para um militar, que há 3 anos aposentou, mas ele voltou para ganhar um pouquinho a mais. O coronel deu uma ordem, ele falou assim: não vou cumprir, ó. O senhor não sabe que eu já estou na reserva? Ah, mas para aí, ó, você está na reserva, mas você voltou para prestar serviço aqui. Então você vai responder também por desobediência de ordem de superior. Porque você é equiparado ao militar da ativa. Não é porque você já foi para a reserva, Marcelo, que você perdeu todo o vínculo, sobretudo quando você aceitou a voltar para trabalhar de guarda patrimonial, ou de relações públicas, ou qualquer outra função direcionada a esse contingente. Tá certo? É isso. O militar da reserva, ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para os efeitos da aplicação da lei penal. Eu não posso alegar, então, que, não, como eu já estou aposentado, eu não vou responder por desobediência à ordem superior. Ora, você está empregado na administração militar, você trabalha aqui no setor administrativo, entendeu? Então é como se você voltasse, é como você retornasse sobre você as características de militar da ativa. Você é comparado como militar da ativa. Militar da reserva ou reformado. Tá? O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Olha só, pessoal.
o militar da ativa ou da reserva. Não é aquele que voltou para trabalhar para a administração, não. Porque se ele voltar, é como se ele fosse militar da ativa. Tranquilo. Não, ele não voltou. Você pegou sua aposentadoria e está curtindo a sua vida. Entendeu? Você pode praticar crime militar? Claro que posso, Marciano. Quando nós estudamos o artigo 9º, nós verificamos as situações em que um militar da reserva pratica um crime militar. Por exemplo, você voltou no quartel, você já está aposentado, você voltou no quartel, viu uma pistola dando bobeira, furtou a pistola dentro do quartel. Mas você já é civil, entre aspas, porque você não usa mais farda, você já está na aposentadoria. E você, quando foi para a aposentadoria, você foi como major. Você praticou um crime militar. E vai responder como o quê? Como civil? Não, você vai responder como major, como militar, é isso. Você conserva, você mantém, você preserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou gradação para o efeito da aplicação da lei penal. Quando você foi para a reserva, você era o quê? Eu era cabo. Então você era praça. Você vai responder, mesmo estando na reserva, qual é a sua graduação que você vai manter para fins de responsabilidade penal? Cabo. E o que tem isso de consequência? Mas tem de consequência, porque a depender da sua graduação do seu posto, pode até aumentar a pena, entendeu? Pode até agravar a pena. Se você é oficial e praticou um crime, o Código Penal Militar coloca várias situações em que é agravada a pena se você é oficial. Mas hoje eu estou na reserva, eu sou igual você, civil, Marciano. Negativo. Você está na reserva, você mantém, você conserva as responsabilidades, ou seja, conserva as prerrogativas, conserva os mesmos direitos. Entendeu? Da mesma forma que você está na reserva. Você foi como coronel da reserva. E eu sou soldado. Aí eu encontro com você no banco. Você está entendendo? Aí eu encontro com você no banco, tudo mais e tal. Falei, agora eu pego esse coronel. Chego e falo, mão na parede. Como se for, você, mão na parede. Tá? Aí você vai lá, coloca a mão na parede e eu ajo com truculência contra você. E acabo até praticando uma lesão corporal em você. Eu, praça, eu soldado, você, coronel. Só que você está na reserva. E agora? Eu vou ser responsabilizado lá na Justiça Militar. Claro, eu pratiquei um crime militar. Leva-se em consideração que eu pratiquei um crime militar contra um coronel. Ainda que da reserva, porque conserva as mesmas prerrogativas do posto. Entendeu? Assim como você responde, você também tem o direito de manter as prerrogativas. É isso. Defeito de incorporação. Defeito de incorporação. Os senhores sabem que incorporação é o vínculo que o civil tem com a caserna, tem com a vida militar. Né? Geralmente, isto ocorre quando você alista, quando você é convocado e você é incorporado a uma das forças, seja o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mais comum no Exército. Né? O defeito do ato de incorporação não exclui. A prova vai dizer para você, exclui. Não, o defeito não exclui. Cuidado com essa pegadinha. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo ser alegado ou conhecido antes da prática do crime. Senhores, você incorporou, até o dia que você dá a baixa, você é considerado militar. Ó. E vou dizer mais, mesmo depois da baixa, nós verificamos que você ainda preserva, mesmo depois indo para a reserva, você preserva as mesmas características, ou seja, mesmos direitos e prerrogativas e responsabilidades do posto no qual você exercia. Então, olha só, na incorporação, é o vínculo do sujeito com a vida militar. Você praticou um crime aqui.
no período em que você estava servindo o exército, serviço militar obrigatório. Você praticou um crime militar. Agora vamos imaginar o seguinte: eu nem podia ter servido. Então vou ter um defeito do ato de incorporação. Eu nem podia ter servido, eu enjoei de falar para vocês, eu não posso servir. Eu não posso servir por quê? Porque eu falsifiquei a minha data de nascimento. Na verdade, eu tenho 38 anos, pessoal. Eu não tenho 19, é porque as minhas características físicas e tudo mais apontam que eu tenho 19, é um absurdo. E eu não posso servir. E informou isso. Ora, se ele informou, então ele alegou que não podia servir. Em razão da idade. Tem mais de 30 anos, como é que vai servir? Né? Não pode. E mesmo assim, o exército incorporou o sujeito. Ele praticou um crime militar. Então ele está livre. Porque houve um defeito e exclui o crime militar. Agora, veja bem, ao contrário. Tá certo? Não querendo servir, eu inventei uma doença grave. Tá certo? Eu inventei uma doença grave. Tá? Para não servir. Tá? E mesmo assim eu servi. Só que eu inventei e não aleguei. Claro, porque eu queria servir. Entendeu? Eu inventei uma doença grave, servi. Lá no meio, eu pratico um crime. Só que eu sou desincorporado, porque eles descobrem essa doença grave. Eu sou desincorporado. Incorporei aqui, sou desincorporado. Mas nesse período, durante os 2 meses que eu fiquei lá, eu pratiquei um crime. Por exemplo, eu desobedeci uma ordem do meu superior. O processo, no dia da audiência, que eu já estava desincorporado, eu falei para o juiz, minha defesa falou para o juiz: negativo, doutor. Ele não praticou crime militar. Tanto é verdade que ele foi desincorporado. Então, se ele foi desincorporado, ele não é nem porque teve um defeito. Que defeito? Ele tinha uma doença grave. Ele foi desincorporado porque teve um defeito do ato de incorporação. Que defeito é esse? Foi comprovado depois que ele tinha uma doença grave que nem poderia servir, tanto que ele foi mandado embora, ele foi desincorporado. Então não tem crime militar praticado por ele. O Código Penal Militar foi negativo. Ele escondeu isso. Ele partiu dele. E o Brasil diz que ninguém pode aproveitar da própria torpeza. Foi ele que escondeu isso. Claro que o exército descobriu depois, começou a passar mal nas instruções, entendeu? Depois foi fazer um exame mais acurado, verificou que ele nem poderia ter servido. Então aquele fato que ele praticou, apesar que ele foi desincorporado, mas naquele período ele era militar. Tudo bem, que ele nem cumpriu integralmente o serviço militar obrigatório, mas ele vai responder por crime militar sim, porque o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, não exclui, a não ser que ele disse, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Antes da prática do crime, ele falou que tinha essa doença? Não, ele sempre escondeu. Então, não exclui. Agora, ele desde o início falou: pessoal, eu não posso servir, pessoal. Eu não posso servir, por favor. Eu tenho mais de 31 anos. Você vai servir sim. Serviu. Depois o próprio exército comprovou: realmente ele não poderia servir. Então você sabia, exército, você sabia que ele não poderia ser incorporado, e mesmo assim vocês incorporaram ele. Ele está livre da legislação penal militar, porque vocês já sabiam, antes da prática do crime, que ele não poderia ser militar. É isso que quer dizer esse artigo. Repito, o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, a não ser que o sujeito tenha alegado ou o exerça este defeito antes do crime. Tá? Tempo de guerra. Voltamos para o tempo de guerra.
o que significa, para fins da legislação penal militar, tempo de guerra. Tá certo? Tempo de guerra, segundo o Código Penal Militar, está aqui, ó. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou reconhecimento ou com o decreto de mobilização, se nele, no decreto, estiver compreendido aquele reconhecimento. Reconhecimento de quê? Do tempo de guerra. E termina quando das hostilidades. Sabe o que quer dizer isso aí? O período considerado guerra. O que é? Letra A. Período de guerra é compreendido com a efetiva hostilidade da tropa estrangeira contra o Brasil. Falso. Por exemplo, é considerado tempo de guerra só o fato de um destacamento do Paraguai invadiu o destacamento um destacamento ou um quartel do Exército. Negativo. Não é porque invadiu que já está em tempo de guerra. Tempo de guerra não é efetivamente a luta. O tempo de guerra começa com a declaração. Ainda que não tenha luta nenhuma. Começa com a declaração. Não é... Cuidado, porque pode ser pegadinha. Tempo de guerra é aquele em que efetivamente ocorreu o conflito. Não. E que começa-se com o conflito. Não. Começa com a declaração do presidente da República. E vai terminar quando acabou o conflito. Não. Porque pode até acabar o conflito e ainda ficar um período considerado tempo de guerra. Vai quando o presidente cessar com a declaração. Vai ter um documento oficial cessando. O que eu quero dizer? Cuidado, né? Declaração e fim. Não é tempo de guerra considerado tão somente porque teve uma hostilidade, porque a força estrangeira atacou o Brasil. Não. Atacou, mas o presidente não tinha declarado o tempo de guerra, então não está em tempo de guerra. Mas o que isso tem a ver, Marciano? Tem a ver que se o sujeito praticar um crime durante a declaração, durante o período que o presidente declarou, esse crime volta lá no artigo 10. Ó. É considerado crime militar naquelas situações. Tá certo? Por exemplo, eu sou civil, e simplesmente resolvi, eu fui lá na Bolívia, perguntei, tá precisando de gente para servir aí? Tá, eu quero servir aí, ó. A Constituição de vocês aceita que eu, brasileiro, sirva aqui? Aceita, então vou servir. E quando eu servi, 3 meses após, o presidente declarou guerra. Antes dele declarar guerra, eu simplesmente vazei fora. Aquele período que eu servi, como não tinha declarado guerra, eu vou entrar naquele crime? Não. Porque o crime, se eu servir uma força estrangeira com a qual o Brasil vai lutar, só se for durante a declaração. Quando eu vi que realmente o Brasil ia ia guerrear contra a Bolívia, eu vazei fora. Estou livre daquele crime, que a pena é de morte ou 20 anos de reclusão. Tá certo? Então, para fins da lei penal militar, considera-se tempo de guerra exatamente o período em que foi declarado. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração de quem? Do presidente, ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização. O que é esse decreto de mobilização? É o decreto em que o presidente da República está chamando o pessoal. Você que está na reserva, vem para cá, porque daqui... Então, é uma preparação para a guerra. Pessoal, quando tem guerra, não é assim, tem uma guerra amanhã, todo mundo já vai. Não, tem toda uma preparação. Tem toda uma mobilização. O presidente decreta
né, a mobilização. E no próprio decreto ele já fala, está declarada a guerra. Está aqui, ó, decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento. Ele reconhece que está mobilizando porque tem um período de guerra. E aí inicia. E termina quando cessado o conflito. Falso. Nem sempre quando cessa o conflito já acabou a guerra. Termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Tá certo? Ou seja, é um documento feito pelo presidente da República. Ele dá início e ele põe fim à guerra. Nesse período é considerado o tempo de guerra. Contagem de prazo. Se você verificar, a gente vai mudando de assunto de acordo com a mudança dos artigos. Tá certo? Cada artigo traz um assunto. Agora, o assunto é, como é que conta prazo no direito penal militar? No cômputo dos prazos, inclui, cuidado, ó, inclui, no concurso vai dizer para você, inclui-se o dia do começo. Ponto. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, calendário gregoriano, não é isso? Senhores, artigo 16, então, quer dizer o seguinte. Se, por exemplo, prescrição, tá? Sujeito praticou um crime hoje. A prescrição começa a contar amanhã? Não, começa já de hoje. Por quê? Porque na contagem do prazo inclui já o dia do início. O que é o dia do início? O dia em que aconteceu o fato. Marcelo, mas isso é lógico. Mas quando você estuda processo penal, a situação muda. No processo penal, não no direito penal. No processo penal, pessoal, o primeiro dia, ou seja, o dia do ato não conta. Se você foi intimado de uma sentença, por exemplo, para recorrer, você foi intimado hoje, começa a contar o prazo amanhã. Ou seja, no processo penal, a palavra é exclui-se o início. No direito penal inclui-se o início. Eu, no processo penal, fui intimado de uma condenação. Intimei hoje. Hoje já começa o meu prazo para recorrer? Não, começa amanhã. Porque exclui o dia do início. No direito penal, se eu pratiquei um crime hoje, a prescrição começa amanhã? Não, começa hoje já. Porque prescrição é matéria de direito penal. E no direito penal, para contar prazo, inicia, inclui o dia do início. E aí o resto é a contagem normal, ou seja, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, aí você pega 30 dias, 29 dias se for bissexto, não é isso? 28 dias ou 29 dias para fevereiro, o ano, quantos anos tem? 365 ou 366 e assim por diante, tá? A pegadinha está aqui, ó. Inclui, se colocar para você, no que tange a lei penal militar, o prazo começa a contar no dia seguinte à realização da conduta. Falso, é no mesmo dia, porque inclui-se. Tá? Legislação especial, salário mínimo. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença. Tranquilo, pessoal, traz dois assuntos num só. Senhores, regras gerais, ó, as regras gerais, é isso que nós estamos estudando. Hoje nós não temos lei penal militar especial, não temos. É como se tivesse uma lei penal militar para cuidar só de um assunto. Não, hoje todos os crimes militares estão previstos no Código Penal Militar. Mas vamos imaginar que o Congresso Nacional resolva criar um Código Penal especial, incluindo para o pessoal do bombeiro ou da polícia. As regras gerais serão aplicadas a vocês. Ainda que vocês tenham uma parte especial só para vocês. Mas todas as regras gerais, contagem de prazo, o que é crime militar,
O que é tempo, qual que é o lugar do crime, qual que é o tempo do crime, lei penal temporária, lei penal excepcional, toda essa parte geral, que vai até antes de estudar os crimes propriamente dito, aplicam-se à lei penal militar especial. É isso, tá certo? E aí fala do salário mínimo. Porque o Código Penal Militar, em vários momentos, quando vai falar dos crimes, se refere a salário mínimo. Ou para aumentar a pena, ou para diminuir a pena. E o que considera salário mínimo? É o maior vigente no país na época do fato. Na época do fato, para fins da lei penal militar. Tá? Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Quando falo em país aliado, veio para você, volta de novo um assunto, tempo de guerra. Porque só fala em país aliado, neste caso aqui, em tempo de guerra. Tá? Imagine, pessoal, você lembra da Tríplice Aliança? Brasil, Uruguai e Argentina? Contra o Paraguai? Aliado do Brasil, Argentina e Uruguai. E aí alguém vai lá e pratica um crime contra o aliado do Brasil. E o Código Penal Militar vem trazer situações, vem tratar disso. Crimes praticados em prejuízo. Prejuízo é a mesma coisa que contra. Crimes praticados contra país aliado. Crimes praticados em prejuízo. Crimes praticados contra país aliado. 18. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. País aliado. Não praticou um crime contra o Brasil. Porque se eu vou praticar contra o Brasil, nós já estudamos, estamos careca de saber, que aplica-se o nosso Código Penal Militar, porque nós já falamos para você que o Código Penal Militar segue a tropa, onde for, onde quer que esteja. Agora, vem cá, o crime não foi praticado contra o Brasil, foi praticado contra um país amigo do Brasil. E aí? Será que é considerado crime militar? Será que vai aplicar a nossa lei penal militar? Ou vai aplicar a lei da Argentina, que é amiga do Brasil? Né? Que está aliado com o Brasil, pegando aquele exemplo lá da Guerra do Paraguai, se fosse hoje. Né? O crime não é contra o Brasil, o crime foi contra um militar da Argentina. Mas para aí, ela não está do lado do Brasil? Ficam sujeitos às disposições do nosso Código Penal Militar, né? Os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Tá certo? Quando? Aí vem lá. Se o crime é praticado por brasileiro. Ô Marciano, você é brasileiro. A Argentina está ajudando o Brasil. E você, em vez de estar alegre, ficar alegre porque tem um país aliado, você foi lá, Marciano, e praticou um crime contra uma força argentina. Por exemplo, declarou guerra. A Argentina se aliou ao Brasil. Tá? Ô Marciano, não fala em Argentina, não. Não fala Argentina aliado do Brasil, não. Fala até Bolívia, Marcelo. Mas não vai lá em Argentina, não. Tá bom. Tá certo? Vamos mudar para Bolívia. Bolívia aliou com o Brasil numa guerra contra a Venezuela. Pronto. Tá certo? Venezuela contra Brasil e Bolívia. Eu sou brasileiro. Cara, além da Bolívia, a Bolívia está te ajudando, não está, Brasil? Tá. Marciano brasileiro. A Bolívia veio fazer um treinamento aqui no Brasil. Eu furto uma pistola de um soldado boliviano. Eu sou brasileiro. Olha aqui, ó. Se o crime é praticado por brasileiro. Eu pratiquei um crime militar ou não? Pratiquei um crime militar e estarei sujeito às regras da justiça militar. Por quê? Porque eu pratiquei um crime contra
uma força de um país aliado. Ficam sujeitas às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Tá? Se o crime é praticado por brasileiro, está em guerra, tá certo? Nós estamos brigando contra a Venezuela e você, brasileiro, praticou um crime contra o aliado do Brasil. Você praticou um crime militar, está sujeito à legislação penal militar. Segunda hipótese, se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Onde estiver a tropa brasileira, aí estará o nosso Código Penal. Tá certo? Aí, senhores, imagina que uma coisa é o brasileiro praticar crime contra país aliado do Brasil. Não interessa, você se ferrou, Marciano, você praticou um crime militar, vai responder pela justiça militar. Tá certo? Agora imagina que eu não sou brasileiro. Eu sou da China, eu sou chinês. Então eu não entro nessa regra. Mas eu, chinês, pratiquei um crime, não contra o Brasil, mas eu pratiquei um crime contra a Bolívia, num local onde o Brasil estava ocupando. O Brasil é aliado da Bolívia. Junto conseguiram uma porção de terra, né, contra a Venezuela. Veio um chileno e praticou um crime ali contra um boliviano. Para aí, não vai aplicar nossa lei penal? Você não é brasileiro. Quem sofreu não foi o Brasil, foi a Bolívia. Ah, mas para aí, ó. Quem que está ocupando esta área? O Brasil, ajudado pela Bolívia. Ainda que não foi você, Brasil, que sofreu as consequências do crime, mas um irmão seu, a Bolívia, que está te ajudando, sofreu um crime numa área militarmente ocupada. Ó, qualquer que seja o agente. Por isso que eu coloquei o chinês. Não é só o brasileiro. Qualquer que seja o agente. Praticou o crime no local onde está sendo ocupado militarmente por nós, onde a tropa estiver, ali estará o Código Penal Militar. Como é, né, um crime contra um país aliado, seria até uma sacanagem do Brasil, além do país estar te ajudando, você vai ignorar. Dane-se, vai ignorar? Não. Esse sujeito que praticou um crime contra você, meu parceiro, vai dizer assim, ô parceira Bolívia, ele praticou um crime contra você, nós vamos punir esse cara, porque você está ajudando nós na guerra, e ele praticou um crime aqui na área onde nós estamos ocupando. Então pode deixar que eu vou tocar o nosso Código Penal Militar nele. Aqui, ó. Se o crime é praticado por brasileiro, que já morreu. Se o crime é praticado no território nacional. Se for aqui no território nacional, ferrou. Ou em território estrangeiro, desde que militarmente ocupado por força brasileira. Qualquer que seja o agente. Beleza? Infrações disciplinares. Caminhando para outro tema. Infrações disciplinares. Quando a gente fala, então, olha só, Marciano, o que eu tenho observado, que na verdade, que as questões da prova, de certa forma, ela vai abordar algum tema. Ela vai abordar para você sobre, e aí, qual a consequência aí de alguém praticar um crime contra um país aliado do Brasil? Você vai dizer, a consequência é o seguinte, se o autor do crime for brasileiro, ele está ferrado. Entendeu? Aí que o Brasil vai ficar puto, vai punir ele de acordo com o nosso Código Militar. E se o autor do crime for um estrangeiro? Aí você vai falar, depende. O estrangeiro praticou o crime dentro do Brasil contra um país aliado? Sim, aplica-se o nosso Código. Não. Ele praticou lá fora. E esse lá fora estava sendo ocupado, essa porção de terra, esse local estava sendo ocupado por tropa brasileira? Sim. E o crime praticado é contra um país aliado? Sim, também aplica-se o nosso Código Penal. Fora disso, não aplica-se o nosso Código Penal. Tá. Infrações disciplinares, outro tema. Este código, que é este código? Código Penal. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Este código não compreende
as infrações dos regulamentos disciplinares. Sabe o que acontece? Você que é militar, você sabe disso, mas você que é civil e está estudando para um concurso militar, preste atenção. Existe crime militar e existe infração disciplinar. Crime militar é aquele que está previsto no Código Penal Militar. Por exemplo, insubordinação é um crime militar. Descumprir ordem superior é um crime militar. Deserção é um crime militar. Motim é um crime militar. E assim um monte de outras condutas crime militar. Tá certo? Agora, nem tudo de errado que o militar faz é crime militar. Porque só é crime militar se estiver previsto em lei. Porque não há crime sem lei, isso mesmo, anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. Lembra disso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Tá bom? Então, olha só. Eu, soldado do corpo de bombeiro, eu simplesmente faltei com a verdade. Eu pratiquei uma infração disciplinar. Porque certamente o regimento interno da sua força, do corpo de bombeiro, do seu estado, ou da polícia militar, ou o RDE, regulamento disciplinar do exército, pune o sujeito que falta com a verdade. Entendeu? Agora, faltar com a verdade por si só é crime, a menos que constitua falso testemunho. A menos que ele esteja ali como testemunha, porque aí tem um crime mesmo. Mas não, faltou com a verdade, tipo, você chegou atrasado ontem? Não. E sendo que chegou, então eu faltei com a verdade. Não estou sendo testemunha, porque se eu for de testemunha e faltar com a verdade, aí é ferro mesmo, porque é falso testemunho. Mas não. Você chegou atrasado ontem? Não. Cheguei 5 minutos adiantado. Mentira, chegou atrasado. Eu até não pratiquei um crime, mas eu pratiquei uma infração disciplinar. Eu pratiquei uma infração prevista no regulamento. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte, pessoal. O Código Penal Militar não trata das infrações disciplinares. Infrações disciplinares são tratadas em outra lei, em outro regulamento. Nem tudo que é infração disciplinar é um crime. Nem tudo. Pode ser que o regulamento tratou determinada conduta como infração disciplinar. E o Código Penal não cuidou disso. Tá certo? Faltar com a verdade por si só já é crime? Nem sempre. Mas pode ser uma infração disciplinar. E o crime militar, o cara sujeito é punido com prisão. Tá certo? É punido com reclusão, com detenção. Foi em tempo de guerra, com pena de morte. Não é isso? Ele é punido também. Ele é obrigado, por exemplo, o insubmisso. O insubmisso fica detido no quartel. Não é isso? Tá? Já a infração disciplinar, não. A infração disciplinar pode ter uma advertência, repreensão, prisão, exclusão das forças. Então, uma coisa é infração disciplinar, outra coisa é crime. Aí a prova vem dizendo o seguinte, o Código Penal Militar, sobre o Código Penal Militar indica a alternativa correta, letra A. Estão definidos na lei penal militar os crimes militares, bem como as infrações disciplinares. Falso ou verdadeiro? Falso. As infrações disciplinares não estão previstos no Código Penal Militar. Tá? Crimes praticados em tempo de guerra. De novo, Marciano, volta para tempo de guerra. Crimes militares. Crimes praticados em tempo de guerra, sobre a pena. O que acontece? Olha aqui, aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com aumento de 1/3.
por isso que você falou, por isso que o Código Penal fica batendo nisso, né? Batendo nisso. Por isso que você falou, qual a importância de ser considerado um crime militar em tempo de guerra? Porque o rigor é maior. A pena é maior. Ou pode ser diversa. Ó. A pena aumenta ou pode ser diversa. E isso fica bem claro com este dispositivo. Crimes praticados em tempo de guerra aumenta a pena em 1/3, a menos que tenha uma disposição especial. A menos que tenha uma disposição especial. Por exemplo, tá? Deserção. Deserção pode ocorrer tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. O furto pode ter tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. A deserção que ocorrer em tempo de paz, o sujeito é punido com detenção. Pena pequenininha, detenção. Agora, pratica deserção na frente do inimigo para você ver. O cara está na guerra, está em zona de conflito, deserta. Pena, morte. Ou se tiver sorte, 20 anos de reclusão. Pena mínima, 20 anos de reclusão. Pena máxima, morte. Tá certo? A pena alternativa é a 20 anos. A pena principal é morte. Isto, então, não tem como aumentar, porque já tem uma disposição especial. Agora, praticar um furto em guerra, por exemplo, no tempo de guerra. Ô, bicho, está em tempo de guerra, você ainda está saqueando, está furtando. Aquela pena vai ser aumentada de 1/3. Então, cuidado, hein? Porque no Brasil, ninguém pode ser punido 2 vezes. Não pode, por exemplo, o desertor, em tempo de guerra, ter a pena mínima de 20 anos, mais 1/3. Não, porque já tem uma disposição especial falando que esse crime em tempo de guerra tem uma pena diferente. Agora, tem crimes em tempo de guerra que não tem pena diferente. Aí aplica-se a pena do tempo de paz, acrescentado de 1/3. É isto, tá certo? Os crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, está dizendo, a menos que já tenha uma pena específica, aplicam-se as penas combinadas para aquele do tempo de paz, aumentado de 1/3. Assemelhado. Assemelhado. Como se fosse equiparado. Assemelhado. Esse artigo não vale mais. Esse artigo não tem mais aplicabilidade, mas nós temos que passar por ele, porque está escrito, está ainda previsto no artigo 21, no Código Penal. Considera-se assemelhado o serviço, efetivo ou não, considera-se assemelhado o servidor, efetivo ou temporário, efetivo ou não, dos ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento. Senhores, você lembra que antigamente tinha Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica? Primeiro que não existe mais esses ministérios, porque esses 3 viraram um só, que é o Ministério da Defesa, não é isso? Os servidores desses ministérios, civil. O cara fazia concurso para trabalhar no Ministério do Exército lá em Brasília. Ele é civil. Ele seguia as regras do Código Penal Militar. Se ele praticasse um crime ali dentro, por exemplo, o cara que trabalha no ministério, ele levou o computador. E agora, ele praticou um peculato pela legislação comum ou um peculato pelo militar? Por esse artigo 21, ele é equiparado a militar. Não é isso? Apesar de ser civil. Senhores, agora acabou. Isso aqui acabou. Quem trabalha nesses órgãos, ainda que quem trabalha no Ministério da Defesa, por exemplo, ele responde pela 8.112. A ele não se aplica, ele não é considerado assemelhado, ele é considerado civil. E aí, de acordo, se ele é considerado civil, ele entra lá no artigo 9º. O civil para praticar um crime militar só naquelas hipóteses do artigo 9º, que nós estudamos. Então a figura do assemelhado acabou, tá certo? Olha aqui, caiu uma questão já dessa. A figura do assemelhado se encontra prevista nos artigos 9 e 21 do Código Penal Militar. Até aqui está certo. Como servidor do Ministério Militar,
submetido a preceito de disciplina militar. Diante de tal previsão, é possível afirmar que ele colocou o que o artigo 21 e o artigo 9 fala, e aí vem fazendo uma pergunta em cima disso. Letra A. Devem ser considerados assemelhados os membros do Ministério Público Militar da União. Falso. Membro do Ministério Público da União é civil. Ele é civil. É como se fosse você, fez direito, após 3 anos de exercício de efetiva atividade jurídica, você fez concurso para promotor militar. Você é considerado militar? Não. Tá? Então, falsa. Deve ser considerado assemelhado. Negativo. Assemelhado não existe mais. Letra B. Devem ser considerados assemelhados os médicos, dentistas e veterinários que estejam cumprindo o serviço militar. Falso. Esse pessoal médico, dentista e veterinários que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, que eles entram como aspirante, eles não são assemelhados, não. Eles são militares naquele período. É como se fosse o recruta, só que agora a legislação militar, você está fazendo faculdade de medicina, né? Ou veterinária, né? Você não precisa servir não, mas quando você terminar a faculdade, você tem que vir para cá, tá? Você tem que se apresentar. Aí você já entra como aspirante, você vai ser oficial. Então você não é assemelhado, você é militar, tá? Devem ser considerados assemelhados os civis prestadores de serviços das Forças Armadas. Não, porque eles são considerados civis mesmo, e não assemelhados, e estão sujeitos às regras do Regulamento Civil, 8.112. Devem ser considerados assemelhados, em tempo de guerra, os policiais militares e os membros dos corpos de bombeiros. Negativo. Polícia militar e corpo de bombeiro militar não são assemelhados, são militares. Tá? Não há mais no sistema jurídico brasileiro, em tempo de paz, a figura do assemelhado. Exatamente, não há. Quem porventura trabalhar como civil, eu não estou dizendo aquele sujeito que foi para a reserva e depois voltou, né? Porque aí ele mantém as mesmas condições de que estivesse na ativa. Não estou dizendo isso. Eu sou civil, fiz um concurso para trabalhar lá no Ministério da Defesa. Aí os caras querem me tratar como militar. Você está doido, ô general? Sou civil. Ah, eu vou instaurar um procedimento para punir você aqui pela infração disciplinar. Você pirou? Você pirou? Eu sou civil. Você pode até instaurar um procedimento para responder de acordo com a 8.112. Tá certo? Então não há mais a figura do assemelhado. Pessoa considerada militar. Pessoa considerada militar. Você vai lá, toma uma água, que eu volto neste tópico, tá? Pessoas consideradas militares. Só um segundinho, só para você ir no banheiro, dar uma respirada e tal. Já volto aí nesse assunto, tá ok? Retornando, vamos lá então? Vamos lá? Está acabando essa nossa parte final da aplicação da Lei Penal Militar, né? Que vai até o artigo 28, tá? Força aí que já está acabando. Artigo 22. Pessoa considerada militar. De certa forma, nós já até falamos o que significa militar. Lembra da incorporação? Vai da incorporação até, né? Pessoa considerada militar. Artigo 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas, para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Senhores, isso aqui é o seguinte. Para fins da Lei Penal Militar, o que é militar? É aquele que incorporou a uma das forças, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Só que se você olhar esse artigo, ele não inclui o Corpo de Bombeiro e nem a Polícia Militar. Então, cuidado, porque no artigo 22, só é considerado militar para o artigo 22 aqueles que incorporam as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Dando a impressão de que o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar estão fora do Código Penal Militar. E isto é falso. Apesar do artigo 22 não se referir ao Corpo de Bombeiro Militar e à Polícia Militar, mas
esses integrantes do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar são considerados militares para efeito da lei penal. Porque lá no artigo 42 da Constituição Federal, eles, militares das forças estaduais, seja Corpo de Bombeiro ou PM, são considerados militares. Seguem regras de hierarquia e disciplina. Seguem regras próprias de instituição militares. Então, senhores, o artigo 22 aqui, apesar de não colocar o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, mas na sua prova você vai dizer que o Código Penal Militar se aplica também para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar, além do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Ok? E os civis estão fora não é considerado militar, porque ficou fora a situação. Hoje não tem mais a figura do assemelhado. Equiparação a comandante. Tudo bem, Marcelo, eu já sei então que militar é aquele que incorporou. Mas interessante, Marcelo. Eu penso, e aquela situação do sujeito que... Eu, Marcelo, tenho 17 anos, vou fazer 18. Você sabe que entre janeiro e junho é o período de alistamento. Aquele sujeito, aquele ser humano do sexo masculino, que no ano em que for completar 18 anos, ele tem que procurar o local específico para se alistar. Tá certo? Não significa que ele já está incorporado, você concorda? Ele alistou. Depois ele tem um período para apresentar, para ver se ele será convocado para incorporar. Então nós temos alistamento, nós temos a convocação e nós temos a incorporação. No mínimo esses três. Tá certo? Porque às vezes você se alista, aí quando você chega, né, e passa para aquela bateria de seleção, faz uma provinha ali, faz ali e tal, puxa aquela balança, aí vem um resultado, você está dispensado. Você recebe o seu documento de dispensa do serviço militar e você está quite com o serviço militar. Agora você passou por aquela seleção e aí você foi lá ver, para você apresentar lá no quartel no dia tanto de tanto. Você foi convocado. Você se apresenta, fica lá durante aquela semana, e aí você é incorporado. Tá certo? Você é incorporado. A partir daquele momento, da incorporação, é que você passa a ser militar. É considerado militar, para efeito da aplicação deste código, qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra, seja alistada às Forças Armadas. Falso. Seja incorporada e não alistada. Cuidado com a pegadinha. Qualquer pessoa que seja convocada para incorporação às Forças Armadas. Falso. O fato de você ter sido convocado não significa que você é militar. O fato de você ter sido convocado não significa que você é militar. Não estou dizendo que você não vai praticar crime militar. Porque se eu fui convocado e não compareci, eu pratico um crime chamado insubmissão. Olha que interessante. O insubmisso é aquele que não se alistou. Falso. Quem não se alista é chamado de refratário. Quem não se alista, isso eu vou estudar com você detalhadamente, quando estudar o crime de insubmissão. Mas eu que já faço uma ponte. Marciano, eu não me alistei. Você está falando aí que tem que alistar no ano que faz 18 anos. Eu tenho 20 anos e não alistei. Eu sou militar? Não. O que eu sou, Marciano? Você, além de preguiçoso, de não ter ido lá alistar, você quer saber? Então você é refratário. Refratário é aquele que não se alista no tempo certo, irmão. E eu que me alistei, Marciano, e falaram que tinha que comparecer lá na organização militar no dia tal, e eu não fui. Eu sou o quê, Marciano? Você é insubmisso. Você praticou um crime militar insubmisso.
Você já alistou no tempo certo, mas não se apresentou, cara. Você não foi dispensado. Quando você voltou lá, você estava torcendo para não servir. Ah, não quero servir. Foi lá, os caras falaram, ó, você tem que apresentar lá no quartel, hein? No dia tal. Eu quero ver me apresentar. Você é insubmisso. Então, quem não se alista é refratário. Quem não se apresenta porque foi convocado, ele é insubmisso. O cara apresentou, incorporou, pronto, é considerado militar. Cara, não aguento esse quartel. Não aguento esse quartel. Eu vou pro sítio, lá na casa da minha avó. Foi pro sítio. Está lá 10 dias no sítio. O que você é agora? Você é desertor, irmão. Porque se você ausentou por mais de 8 dias, você já era militar porque você incorporou. Você teve um ato oficial que a partir daquele momento você está incorporado nas Forças Armadas. Você é o efetivo variado que fala, o EV, soldado EV. Você vazou fora do quartel, foi lá para o sítio da sua avó. Agora você é militar, você praticou o crime de insubmissão falso, você praticou o crime de deserção. Fica tranquilo que tudo isso eu vou detalhar com você quando estudar o crime de insubmissão, tá? Equiparação a comandante. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Isso aqui, pessoal, é só para não cair naquela pegadinha. O Código Penal veio e falou o seguinte: comandante não é só aquele cara que está na frente da tropa, aquele cara que está na frente da companhia, comandante de companhia, comandante de pelotão, tá? Não. É considerado comandante também aqueles que estão em função administrativa como chefe. Por exemplo, tá? Você da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, você traz diretoria de logística. Não é comandante de tropa. O diretor de gestão de pessoas, o DGP, né? Diretor de gestão de pessoas, como se fosse recursos humanos da polícia ou do Corpo de Bombeiro, tá? Você é considerado comandante. Comandante é toda aquela pessoa que tem função de direção. E não, aí vem a prova. Equipara-se a comandante apenas aqueles que têm a função de comando. Só o comandante de batalhão, comandante de companhia, comandante de pelotão. Negativo. É comandante, ainda que você não esteja na tropa, efetivamente, mas você está numa função administrativa, porque o quartel, seja ele da Marinha, Exército, Aeronáutica, ou Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiro Militar, não é só a tropa de rua, não. Tem também o setor administrativo, e todo o setor administrativo tem um responsável. Cada pasta tem um responsável. Tem o responsável pelo pessoal, que é o DGP. Tem o responsável, né, pela logística, ou seja, a DALP, né, a DAL, né? Esse pessoal que tem função de direção, eles são considerados comandante. E o que tem isso para a lei penal? Tem sim. O comandante, ele sofre umas consequências mais severas quando ele pratica um crime, ou que alguém pratica um crime contra ele, tá certo? Então o comandante não é só aquele que está à frente da tropa, mas que tem a função de direção. Só você gravar isso. Para abarcar, para contemplar o pessoal do setor administrativo. Conceito de superior. E o que é superior? O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro, de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal. Olha que interessante, pessoal. Porque se você vamos pegar uma sequência simples aqui, ó. Você tem o soldado, acima dele você tem o cabo, acima dele você tem o sargento, né? O sargento vai ter ainda terceiro, segundo e primeiro, não é isso? Tem o terceiro sargento, tem o segundo sargento, tem o primeiro sargento, lembra disso? Tá? Acima disso aqui tem o subtenente. Vou ter que fazer tá? Aí tem
o aspirante oficial. Aí tem o segundo tenente. Aí tem primeiro tenente. Aí continuando. Não dá aí para cá, vamos continuar. Aí tem o capitão. Aí tem o major. Aí tem o tenente coronel. E aí tem o coronel. Olha aí, ó, né? Daqui para baixo é considerado praças. E tem o suboficial e aqui nós temos os oficiais. É assim, ó, né? E mais, de major para cima, esse aqui é chamado de oficial superior, enquanto capitão, né, primeiro tenente, segundo tenente, aspirante, é considerado oficial subalterno. Não é isso? Então, isso aqui, ó, é uma hierarquia, que vai do soldado ao coronel. Agora imagina o seguinte, pessoal. Você acha que só tem um coronel numa unidade? Tem um monte de coronel. E agora? Quem que é maior que o outro? Se tem um monte de coronel, todos são coronéis. Questão de antiguidade. Eu sou coronel e você que está me assistindo é coronel. Só que você foi promovido um ano antes que eu. Então você é meu superior, cara. Entendeu? Você é mais antigo que eu, vamos dizer. Você é mais antigo que eu. Ah, não, nós dois fomos promovidos na mesma data. Pronto. Você era TC e eu era TC, tenente coronel. Nós dois fomos promovidos na mesma data. Mas qual que é a sua nota? Minha nota na academia foi 9,8. Meu foi 9,7. Então você é mais antigo que eu. Entendeu? Tá? Como se diz lá na tropa, né? Na tropa, ou no militarismo, a antiguidade é posto. Quer dizer, a antiguidade, se você tem uma nota mais que a minha, você está na minha frente. Esse artigo que nós acabamos de ler foi o seguinte, ó, militar que estiver na mesma graduação oposto, mas se ele assume uma função de direção, ele passa a ser superior. Por exemplo, coronéis. Você pega o seu quartel, que tem 15 coronéis, só que um coronel assumiu a função de comandante. Ele é superior a todos os coronéis. Comandante da polícia, comandante do corpo de bombeiro. Um coronel assumiu a função de chefe do Estado-Maior. Ele é mais antigo do que os demais. Não interessa se vão gostar ou não. É isso que quer dizer, tá? Esse dispositivo. Ah, o comandante da companhia. O comandante da companhia é um capitão. Lá na companhia tem mais 5 capitães. Ele, comandante de companhia, é superior aos demais capitães. E assim por diante, tá certo? O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro, de igual posto ou igual graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Tá certo? Você é coronel, chefe de Estado-Maior, você é superior a todos os 15 coronéis que tem ali na sua força. Porque em razão da sua função, você é superior aos demais. E o que tem isso para o Código Penal? Tem um monte de consequências. Nós veremos isso passo a passo. Você vai ver que, praticar crime na frente superior agrava a pena. E piriri parará. Praticar crime contra superior, mas como contra superior se eu sou coronel e ele é coronel? Ah, é? Só que você, coronel, praticou um crime contra o comandante Você é coronel e praticou um crime contra o comandante da polícia militar. Então você praticou um crime contra o superior. Mas ele é coronel igual a mim? Sim, só que ele é comandante. Ele tem, em razão da função dele, ele é seu superior. Tá certo? Crime praticado em presença do inimigo. Inimigo aqui, lógico que isso aqui é tempo de guerra. Crime praticado na presença do inimigo. O que acontece? Diz-se crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares ou na iminência ou em situação de hostilidade. Diz-se crime praticado, tá?
em presença do inimigo, quando o fato ocorre em zona de operações, ou na iminência ou em situação de hostilidade. Senhores, Código Penal Militar, se você pegar, ele é bastante duro em tempo de guerra. Você imagina, já tem uma situação tensa, e você é o comandante do marciano. Você manda eu fazer algo, e eu simplesmente ignoro o que você está dizendo, e isso na frente do inimigo. Certamente a minha pena será muito maior do que se fosse numa situação adversa, uma situação diversa. Por quê? Porque o Código Penal, ele tratou de forma diferenciada o crime praticado na presença do inimigo. E o que é a presença do inimigo? É apenas na vista? Não. Quando for praticado em zonas de operações. Local de operação, local de guerra. Ali é considerado presença de inimigo. Se eu pratico um crime ali, eu estou considerado na presença, ainda que ninguém esteja vendo. Ainda que o inimigo não esteja vendo. Esta presença não é visão. Cuidado com a pegadinha. O que é presença do inimigo? Quando o crime é praticado em zonas de operações, tá certo? Ou em situação de hostilidade. Isso é presença do inimigo, não apenas vista do inimigo. Olha aqui esse artigo, ó. Por exemplo, fugir o militar ou incitar a fuga em presença do inimigo. É a mesma coisa que eu falasse assim, ó. Fugir o militar quando estiver na zona de efetiva operação. Olha só, quando o cara bate numa zona de operação, fala, ok, eu que vou ficar aqui, vou vazar. Ah, vai vazar? O que acontece com você? Pena! Morte no grau máximo. Se tiver sorte, pega reclusão de 20 anos no mínimo. Tá? E eu estou compondo grupamento de guerra. Chego lá, bate um medo danado em mim. Nem começou o conflito, mas eu estou na zona de conflito. Eu fugi, olha a pena para mim, ó, morte. Se eu fizer uma promessa e o santo me ajudar, e eu ainda pego pena mínima de 20 anos de reclusão. Tá certo? Referência a brasileiro ou nacional, artigo 26. Antepenúltimo artigo, né? Referência a brasileiro ou nacional. Isso aqui é para dizer o que é brasileiro, o que é nacional para fins do Código Penal Militar. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil, se quer tranquilo. O que é brasileiro? Ou ele é nato ou naturalizado. Todas as vezes que o Código Penal se referir a brasileiro, ele está dizendo tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Artigo 12 da Constituição Federal. E o que é estrangeiros para o Código Penal Militar? Para os efeitos da lei penal militar, serão considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Os apátridas são aqueles sem pátria. Tá certo? Por exemplo, ele perdeu a nacionalidade do país dele. É como se ele perdeu lá e não ganhou outra, ele ficou um cara sem pátria. Ele é apátridas. Para o Brasil, para fins do Código Penal Militar, apátridas é estrangeiro. Ainda que ele não tenha nenhuma pátria, porque ele não é brasileiro. Ou então o brasileiro que perdeu a sua nacionalidade. Por exemplo, pessoal, você sai daqui, resolveu naturalizar americano. O Brasil, você quer naturalizar americano? Então tudo bem, você perdeu a nacionalidade brasileira, tá? Se você perdeu, você é considerado estrangeiro para fins do Código Penal Militar. Tá certo? E aquela questão de dupla nacionalidade? Aí não, né? Se tiver tratado internacional, por exemplo, você é italiano, né? Você tem parente lá, você entrou nos requisitos que a Constituição Federal Italiana admite você como nacionalidade italiana, você optou por lá, você ficou com dupla nacionalidade. Então você é considerado brasileiro também. Agora não. Você optou por uma nacionalidade que o Brasil não tem tratada. Você perdeu a nossa. Você é considerado estrangeiro. Tanto aquele brasileiro que perdeu a nacionalidade,
ou o estrangeiro que não tem pátria porque ele foi expulso. Expulso não, ele perdeu a nacionalidade dele, é considerado estrangeiro para fins do nosso Código Penal Militar. Os que se compreendem como funcionários da Justiça. Artigo 27. Quando este Código se refere a funcionários, compreende para efeito da sua aplicação os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Agora, você acabou de... Eu não entendo você, Marcelo. Sinceramente, não entendo. Você... Tem hora é difícil, Marcelo. Você acabou de falar, agorinha, que não existe o equiparado. Isso aqui não é o equiparado. Equiparado, né, que está lá no artigo 21 do Código Penal Militar, não é isso? Que não tem mais validade, que acabou, não existe isso, é o funcionário do Ministério, da Defesa, da Marinha, do Exército, Ministério da Marinha, Exército ou Aeronáutica, que hoje virou Ministério da Defesa, eles eram considerados equiparados. Agora não, aqui está falando de juiz, de promotor, do oficial de justiça, do analista, do técnico administrativo que trabalha na Justiça Militar. Tá certo? Este pessoal é considerado, estas pessoas são consideradas funcionários da Justiça Militar. Um promotor, porque aquela hora que nós falamos no membro do Ministério Público Militar, que está falso, é porque colocou ele como equiparado a militar. E realmente, se perguntar para você, um juiz militar é equiparado, um juiz auditor é equiparado a militar, você vai dizer falso. Para fins do Código Penal, ele é considerado funcionário da Justiça Militar e não equiparado. Porque o equiparado acabou, mas os servidores da Justiça Militar não acabaram. O equiparado acabou. Ser funcionário da Justiça não acabou. Eu sou oficial de Justiça e trabalho especificamente numa vara militar. Eu sou equiparado a militar. Falso. Eu sou denominado de funcionário da Justiça. Tanto é verdade que eu até falei para você que eu, funcionário da Justiça, que no exercício da profissão sofrer um crime, alguém praticou um crime militar. Não porque eu sou militar, mas é porque eu sou funcionário da Justiça Militar. Certamente você que vai entrar na Força Militar, você vai ouvir muito falar na Justiça Militar. Pessoal aí de Minas Gerais, por exemplo, né, que está encarando esse concurso aí, que está em andamento, fora os outros que vão abrir, né? Tem Justiça Militar aí, ó. Todo estado tem Justiça Militar. Seja ele na primeira instância, ou seja na segunda instância. Né? São Paulo tem Tribunal de Justiça Militar, Minas Gerais tem Tribunal de Justiça Militar, Rio Grande do Sul tem Tribunal de Justiça Militar, aliás, só esses três têm Tribunal de Justiça Militar. Mas na primeira instância, todas as unidades da Federação têm Justiça Militar, tá? Que é uma vara militar, é uma vara que só processa o policial militar, que só processa o Corpo de Bombeiro Militar. A União tem a sua Justiça Militar, tá certo? Circunscrição Judiciária Militar, tá certo? Chamado de auditorias militares, tá certo? Muito bem. Você fez concurso para juiz auditor. Você vai ser juiz auditor, tá certo? E vai processar os servidores melhores, os integrantes do Exército. Muito bem. Você, juiz auditor, você é considerado servidor da Justiça Militar. Ok? Quando este código se refere a funcionários, compreende para efeito da sua aplicação os juízes, os promotores, representantes do Ministério Público são os promotores, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Casos de prevalência do Código Penal Militar. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código excluem os da mesma natureza definidos
em outras leis. Isso aqui está dizendo o seguinte, pessoal: os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares, tá, definidos neste código, excluem os da mesma natureza definidos em outras leis. Tá? Artigo 28, último artigo disso aqui. Senhores, nós temos uma lei chamada Crime contra a Segurança Nacional. Tá certo? Na verdade, os crimes contra a segurança nacional têm uma lei específica. E essa lei específica, ela sobrepõe, sim, tá certo? Por força da própria Constituição Federal, que disciplinou de forma diversa isso aí, tá? Então, esse artigo 28, ele tem que ser analisado de forma também, de acordo com a nova interpretação. Hoje, temos uma lei de segurança nacional, crimes contra a segurança nacional. Então, de certa forma, o artigo 28, ele perde o valor, porque existe uma lei contra a segurança nacional, crimes contra a segurança nacional. E enquanto que o artigo 28 está dizendo, para aí, se tiver uma lei, né, que prevê um crime contra a segurança nacional, e também aqui o deste código, este código é que vale mais. Não é artigo 28, não é assim mais. Hoje, o que vale é o crime contra a segurança nacional, descrito na Lei 7.170 de 1983. Por exemplo, eu vou até o Paraguai, tá? Compro arma, eu sou funcionário da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Vou até o Paraguai, compro arma, levo para a Colômbia, entro com a arma aqui, né, levo para a Colômbia, vendo para as Farc e ainda passo para as Farc informações sigilosas que eu tenho em razão do cargo porque eu sou funcionário da BIM. E aí, eu pratiquei um crime militar? Não. Você praticou um crime contra a segurança nacional, previsto na Lei 7.170 de 1983. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares, definidos neste código, excluem os da mesma natureza definidos em outra lei. Esse aqui não tem validade, porque não exclui. Entendeu? Não exclui. Portanto, este artigo 28, ele perde a sua eficácia diante da nova sistemática, inclusive reconhecida pelo Supremo Constitucional, a Lei 7.170. E aqui, senhores, eu termino com vocês a nossa primeira parte desse estudo de legislação penal militar, que é a da aplicação